Nesta manhã você tem liberdade para adorar a Deus. Porque aonde o Espírito está, aí a liberdade. Aleluia. Se sentir vontade de falar em línguas, fale. Se sentir vontade de dar glória, dê glória. Aleluia, Jesus. Se sentir vontade de dar aleluia, dê aleluia. Se sentir vontade de pular, rodar, sapatear, glória a deixe Deus. o Espírito te usar nesta manhã. Deixe Ele se apoderar da sua vida. Porque Deus marcou este dia que vai ficar marcado na tua história. Queridos amados irmãos, irmãs, mulheres de oração, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele exerceu 3 funções aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus Cristo, em primeiro lugar, Ele foi sacerdote. Em segundo lugar, Jesus Cristo, Ele foi profeta, boca de Deus na terra. Aleluia, Jesus. Em terceiro lugar, Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E foi chamado de Rei dos Judeus. É interessante que a lei dizia que para um sacerdote começar o seu ministério, ele tinha que ter a faixa etária de 30 anos. E é aí que começa o ministério de Cristo, com 30 anos de idade. Agora ele é batizado por João Batista e conduzido ao deserto. Depois de ser tentado e provado, nós vemos e acompanhamos na Bíblia Sagrada que a primeira fase do ministério de Cristo passa a se manifestar. A primeira fase foi a fase da eleição, a fase da escolha dos seus seguidores e dos seus futuros embaixadores. A Bíblia diz que agora Jesus passa a operar maravilhas e milagres. E nesta caminhada, Ele convoca alguns discípulos para participar do seu evangelho e para aprender da palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, Ele está ensinando a multidão, como narra o evangelista Lucas, que diz que Jesus chegou e avistou Simão, Pedro e o seu irmão André e os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que estavam lavando a rede, porque pescaram a noite toda e não apanharam nada. Mas diz a Bíblia que Jesus estava ensinando a multidão, interrompeu o ensino para ensinar uma lição para eles, para os convocar para ser pescadores de homens na face da terra. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou no barco e ali pediu para Pedro se afastar da multidão. Chegando em certo local do mar, Jesus disse para Pedro: lança a rede do lado direito. A Bíblia diz que Pedro não entendeu a ação de Jesus, porque Pedro ainda estava olhando para ele como um simples ser humano. Mas diz a Bíblia que ele disse: mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Aleluia. A Bíblia diz que ele lançou a rede e a rede quase se rompia, porque inúmeros peixes foram pegos pela palavra que Jesus liberou. Aleluia. Os filhos de Zebedeu teve que ajudar a trazer a pesca, porque um barco só
não dava conta. Observe que quando Jesus opera o milagre, Ele não opera limitado, Ele não opera de forma medíocre, mas Ele opera abundantemente. Aleluia. Para repartir com quem está à sua volta. E aqueles discípulos, aqueles homens se maravilharam, se lançaram aos pés de Jesus e disseram verdadeiramente: Tu és o nosso mestre, o Messias. Aleluia. Que Isaías profetizou e disse que restauraria Israel. Aleluia. E que se chama Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e Príncipe da Paz. Naquele momento Jesus os convoca a seguir Ele. Depois de alguns tempos, nesta fase agora, Jesus está curando muitas pessoas, porque aonde Jesus passa, o rastro de milagre ele fica. Aonde Jesus chega, a glória do Senhor se manifesta. O profeta Isaías até disse: por quem que se manifestou o braço forte do Senhor. Aleluia. Ele estava falando de Jesus Cristo. E quem deu crédito à sua pregação? Aonde Jesus chegava, o problema era resolvido. Aleluia. Aonde Jesus passava, o milagre acontecia. Aonde Jesus decidia colocar a mão, Deus realizava maravilhas e sinais e prodígios. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus estava passando, encontrou mais um discípulo chamado Mateus, que também é chamado na Bíblia por Levi. E ali ele era publicano e Jesus o chamou e disse: segue-me. E ele seguiu a Jesus. Chegando na cidade de Betsaida, ele encontrou a Filipe e também disse: segue-me. E Filipe deixou tudo para seguir o mestre. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Filipe chamou a Natanael. Natanael disse: porventura sairá alguma coisa de Nazaré? E Filipe lhe respondeu: vem e vê com seus próprios olhos. Aleluia. Porventura daquela cidade vai sair alguma coisa que presta? Porventura daquele lugar vai sair algum profeta que vai prosperar? É assim mesmo. Porventura daquele lugar Deus será que vai se manifestar? Porventura naquele lugar será que a graça de Deus vai ser notória? E Filipe disse: vem e veja com seus próprios olhos. Aleluia. E nesta manhã o Espírito te trouxe para contemplar com seus próprios olhos o que Deus vai realizar em nossas vidas. Glória a Deus. E o que Ele preparou neste lugar para realizar. Aleluia. Natanael chegou até Jesus. E Jesus revelou algo que ninguém sabia. Porque Jesus olhou para Natanael e disse: eu te vi debaixo da figueira. Segundo o historiador Flávio Joséfo, ele diz que quando Jesus pronunciou esta palavra, ele estava revelando um segredo íntimo que ninguém sabia. Porque segundo o historiador, na época que Herodes mandou matar todas as crianças, a mãe de Natanael escondeu ele debaixo de uma figueira. E ninguém sabia deste grande livramento que Deus operara. Mas quando chegou diante de Jesus de Nazaré, o que estava encoberto foi revelado. Aleluia.
Aleluia. O que ninguém sabia, Jesus sabia. O que ninguém presenciou, Jesus presenciou. Glória a Jesus. E Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira. Natanael disse: verdadeiramente, tu és o mestre, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Charamando calabaço daramandacá. Porque diante da presença de Jesus não há nada oculto que não seja revelado. Verdade. Não há nada escondido que Deus não faça aparecer à tona. Porque tudo está patente aos olhos de Deus. Isaías disse assim: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. E operando Deus, quem me impedirá? Aleluia, Jesus. Choramando calabaço. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. A Bíblia diz que nesta fase de eleição, Deus está agora operando maravilhas através do seu braço, Jesus Cristo. Está manifestando a sua glória. Porque nesta fase eu vejo pessoas sendo curadas. Nesta fase eu vejo pessoas possessas ser libertas de demônios. E nesta fase eu vejo o operado Senhor se manifestar verdadeiramente. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Jesus está passando, deixando um rastro de milagre. Para chegar no texto que nós lemos, alguns evangelistas narram que nesta fase Jesus já tinha passado em Cafarnaum. Se encontrou com o demoniado de Cafarnaum. O demoniado não desistiu. O demoniado não resistiu à presença do mestre. E caiu prostrado a teus pés. E dizendo: que queres conosco, Jesus o Nazareno, Filho do Deus vivo. Aleluia. Na mesma hora Jesus olhou para ele e disse: sai dele. E o Espírito o abandonou. E ele foi liberto daqueles demônios que se apossaram da sua vida. Jesus também já tinha passado ali no monte aonde estava orando. E quando descia, veio um leproso em sua direção. E disse para ele: se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus, olhando para ele, disse: eu quero ser limpo. Aleluia. E ele foi purificado da lepra. Glória a Deus. Jesus também já tinha passado, encontrado com centurião de Cafarnaum, que pediu que o seu servo fosse curado. Mas pela uma palavra que saiu da boca do Nazareno, na mesma hora seu criado sarou. Aleluia. A palavra foi liberada num certo momento. Quando ele chegou em casa, o seu servo desenvolveu e apresentou a ele que no mesmo horário que Jesus liberou a palavra, um milagre aconteceu na sua vida. E na mesma hora que Deus liberar a palavra sobre a tua vida, o milagre de Deus vai acontecer. Na mesma hora que Deus liberar a palavra profética sobre você, Deus vai manifestar a sua glória. Glória a Deus. Agora Jesus decide se afastar da multidão, entra no barco com seus discípulos e ali é conduzido por eles. É interessante que o texto diz que assim como Jesus estava com eles, os discípulos continuaram conduzindo o mestre. Mas diz a Bíblia que quando todos entraram no barco, Jesus disse: vamos atravessar a outra margem.
Quem sabe Jesus, na sua onisciência, irmã Neuza, ele avistou no futuro que tinha um demoniado lá na cidade de Gadara, que ninguém podia conter aquele homem. Ele era aprisionado por algemas, ninguém conseguia libertar daqueles demônios. Mas Jesus já tinha escrito a página de vitória daquele homem. Aleluia. E já tinha predestinado o que ia de acontecer. Glória a Deus. Por isso Jesus deixa agora aquela terra e prossegue para outro lado do mar. É interessante que a ordem não foi dos discípulos. A ordem veio de Jesus. E quando Jesus ordena, os discípulos obedecem a sua voz. É interessante que quando Deus manda o povo dele passar para o outro lado, quando Jesus incentiva a sua igreja a se deslocar de um local para outro, é porque Deus vai operar milagre e vai realizar maravilhas. Aleluia. Observamos que Paulo estava em uma viagem missionária e diz a Bíblia que ele teve uma visão e o homem dizia para ele: atravessa a Macedônia e vem. Ele tinha um propósito em pregar em outra cidade, mas Deus tinha prioridade de realizar o milagre. O homem disse: atravessa a Macedônia e vem. Ele obedeceu a ordem do Espírito de Deus. Ele obedeceu a ordem do Senhor Jesus. E nesta manhã você obedeceu a voz do Senhor, porque você não se importou com a distância e nem com a chuva que ia cair, mas você entendeu que Jesus estava te convocando para chegar do outro lado. Porque no outro lado tem milagre, no outro lado tem bênção, no outro lado tem restauração, no outro lado a cura da tua filha, no outro lado a cura dos enfermos, no outro lado o milagre é real, a presença de Deus é real, a graça de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta, a unção é liberada. A prioridade de Paulo era outra, mas a de Deus é superior a qualquer prioridade nossa. Quem sabe você quis priorizar o seu marido, priorizar os seus afazeres, priorizar a sua vida, priorizar o seu coração, mas você ouviu a voz do Nazareno que dizia: atravessa a Macedônia e vem, atravessa a Marche e vamos para o outro lado. Glória, glória a Deus. A Bíblia diz que eles entraram no barco. E eu gosto do texto de Marcos, que é o evangelho mais antigo, que ele dá detalhadamente o que aconteceu naquele dia que os discípulos atravessaram a margem. O evangelista Marcos diz que quando eles entraram no mar, a tempestade se levantou. Enquanto eles estavam fora do mar, a tempestade não se manifestou. Mas quando os ungidos de Deus pisaram dentro do mar, a tempestade se levanta. Você já parou para reparar que quando você está estagnado, quando você está paralisado, quando você está sentado, quando você está deitado, quando você está sem disposição, a tempestade não se manifesta, o inimigo não se levanta, a revolta não acontece na tua igreja, o levante não acontece na tua casa, mas é só você obedecer
Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando você agrada a Deus, Satanás se levanta. Quando você agrada a Deus, os inimigos se levantam. Quando você agrada a Deus, a tempestade se levanta. Mas diga para a tempestade neste dia de hoje que maior que a tempestade é Jesus que está dentro da igreja. Glória a Que é o Deus. dono da igreja. E ele disse: as portas do inferno não Glória a vai Deus. prevalecer, não vai prevalecer. A tempestade não vai prevalecer. O teu adversário não vai prevalecer. Satanás não vai prevalecer contra você. Glória a Deus. Porque maior é Jesus, que é dono da igreja, é dono da igreja, é dono da igreja, é dono da igreja, e está dentro de você. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? João disse assim: maior é que está em nós do que está no mundo. Maior é que está na tua vida, maior é que está na tua casa, maior é que está nas tuas finanças. Maior é o Deus que está habitando dentro de você. Glória. Maior é quem está na proa do teu barco. Aleluia. Colocando pela água, a tempestade se levanta. A tempestade se levanta. Mas observe que Jesus não mandou retornar. Jesus mandou prosseguir. Observe que Jesus não mandou embarcar a viagem. Ele mandou continuar a viagem. Observe que Jesus não mandou parar para a tempestade ver se cessa. Não. Jesus disse: continue remando, continue nadando, continue prosseguindo, Glória a Deus. continue marchando.